Olá, amigo da Novo Tempo. Está começando o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo a esta roda de conversa que sempre temos com vocês a cada semana. Nesta temporada, nós estamos estudando sobre a família, os diferentes estágios que a família passa ao longo da vida, que nós, como indivíduos, passamos, e como todos esses estágios, todos esses climas diferentes, essas estações da vida afetam não apenas a nossa vida, como também o clima da vida em família. E tem sido uma bênção este estudo. Nós já estamos na 10ª semana estudando este tema tão especial que é importante para o nosso crescimento enquanto família. Hoje nós vamos ter uma conversa muito importante sobre uma estação diferente que a família muitas vezes passa, toda família passa, que são momentos difíceis. Sobre esses momentos difíceis, 2 amigos estão visitando o programa hoje. O pastor Sidney Rosa, que pela primeira vez, né, pastor? Você, comigo, pelo menos, acho que você esteve com o pastor Gilmar Batistotti. Não, tive antes. No momento antes, né? Aquela outra fase que eu passei aqui no programa. Você é muito bem-vindo. Obrigado. Pastor Sidney Rosa, pastor, é jornalista, e ele hoje trabalha aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, na TV Novo Tempo. É um dos coordenadores da TV Novo Tempo para uma área dos programas de estudo da Bíblia. Então, esse programa Lições da Bíblia faz parte do hall de programas que ele está cuidando agora como coordenador, contribuindo com o conteúdo desses programas. O pastor Sidney tem uma vasta experiência pastoral. Recentemente trabalhou por algum tempo, por alguns anos no Paraguai, na área de comunicação, na área de família, e como ele gosta muito desse tema de família, foi convidado aí pela produção para estar com a gente, né, pastor? Falando sobre temas de família. Você é muito bem-vindo sempre aí, e agora você é nosso chefe, né? Eu estou aqui como submisso às suas ordens. De jeito nenhum. Prazer poder participar do Lições da Bíblia. Eu gosto do tema de família, gosto das lições também. Então é um prazer muito grande poder participar. E nada de chefe, por favor, hein? Oh, que isso, tá tudo certo. Juntamente com o pastor Sidney Rosa, está a psicóloga Juliana Assis. É a primeira vez que você vem também ao programa. A Juliana tem 10 anos de experiência como psicóloga clínica e também social, né? Trabalha na ADRA. A ADRA é a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, é uma agência humanitária da Igreja Adventista para a região sul do estado de São Paulo. E você é muito bem-vinda. Uma satisfação estar aqui, pastor. Obrigada pelo convite. Ah, bom. E eu sei que o tema de hoje você vai poder contribuir bem aí falando sobre essas questões de momentos difíceis. Espero que sim. Tenho certeza disso. Bom, apresentados os nossos convidados, nós vamos fazer uma oração para começar o programa. Onde você está? Ore com a gente. Pastor Sidney, você pode orar, por favor? Claro, vamos fazer uma oração. Paizinho querido, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra através desse guia de estudos. E agora queremos pedir a Tua orientação, a Tua direção, para que possamos ampliar um pouco mais aquilo que temos estudado. Suplicamos a companhia do Teu Santo Espírito. São bênçãos que nós rogamos, já agradecidos o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora a palavra do autor. We read in Ephesians chapter 4 verse 26. Quando lemos Efésios capítulo 4, verso 26, irai-vos e não pequeis, entendemos que é errado irar-se. Ira é um sentimento ou emoção natural. Porém, o texto diz para não irmos dormir com raiva, para não pecar como resultado e para que o sol não se ponha na sua ira. É o que o resto do texto diz. Algumas pessoas têm entendido isso como se precisassem passar a noite em claro, resolvendo conflitos e não irem dormir até a resolução, o que seria bom. No entanto, pesquisas mostram que, na verdade, quando você passa a noite em claro, você pode ficar mais raivoso. Logo, na realidade, é melhor dar uma pausa e se acalmar. Talvez ser uma boa noite de sono e resolver depois do descanso. De fato, Paulo citou Salmos 4, verso 4, onde o autor diz para irar-se e não pecar. Vá para a cama e descanse.
É preciso entender que talvez não possamos resolver um conflito imediatamente. É melhor descansarmos antes, nos acalmarmos. Fazer algo que ajude a nos acalmar, caminhar, exercitar, orar, respirar, qualquer coisa que te ajude a relaxar e se acalmar e depois sentar calmamente com seu cônjuge ou com seu filho e resolver a questão. Senão, conflitos podem perpetuar e podem trazer ódio. E, se não resolvidos, podem destruir seus relacionamentos. Então, não tente passar a noite em claro resolvendo algum problema. Isso pode não ser a melhor coisa a se fazer. Faça o que quer que for preciso para se acalmar primeiro e depois veja o que pode ser feito para resolver o problema, mesmo que isso signifique tirar uma soneca ou dormir à noite. A questão é resolver o conflito, então tente resolvê-lo. É para o seu bem ter um lar pacífico e harmonioso. Com esse direcionamento dos nossos autores do Manual de Estudos dessa temporada, a gente pode começar a conversar com os nossos convidados. Aliás, amigos, a gente tem conversado sobre tantos assuntos aqui nessa temporada que afetam a família, né? São estações que afetam a família, os membros da família. E o tema dessa semana, Juliana, fala sobre esses momentos difíceis. Dentro dessa visão geral do tema, momentos difíceis, qual a impressão que você tem no começo do estudo a respeito do tema? Certo. O que eu vejo, que o que esse tema trouxe para a gente, é exatamente essa questão da complexidade do ser humano e que nós, apesar de vivermos dentro da mesma casa, convivermos juntos e compartilharmos muitas coisas, cada um tem uma visão, cada um tem sua individualidade. Então, que na hora que juntam todos, na hora que a gente tem que tomar decisões, na hora que a gente tem que conviver, que começam a aparecer os problemas. Exato. E é nesse ponto que a gente precisa saber equilibrar, saber como conversar. Então, eu creio que é isso. O ser humano, ele é diferente mesmo um do outro e a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças para não ter maiores problemas. E a sua visão também, Sidney, sobre essa temática? Então, a forma como a gente foi criado, né, você imagina que cada um tem vem de repente de um lugar diferente, tem uma criação diferente. E quando você junta tudo isso, aí acontecem os atritos, né, os conflitos, que é o tema da lição dessa semana. Então, será necessário maturidade, uma série de coisas para poder diminuir esses atritos, né, que geralmente acontecem em família. O que a lição apresenta é que isso é uma coisa, entre aspas, normal, ter diferenças, mas a gente vai ver que a gente não pode descambar para a ira e precisa sempre terminar com a questão do perdão, que é o que a gente vai mencionar lá na frente, né? E aí a lição menciona justamente que existem elementos muito simples e muito corriqueiros que às vezes são geradores de conflitos, né? Quem ajuda a cuidar das crianças, quem tira o lixo, quem faz as tarefas da casa, a maneira como faz, tudo isso vai gerar conflitos, né? E a gente precisa de maturidade, precisa também da ajuda de Deus para poder gerenciar, digamos assim, esses conflitos. É verdade. Eu tenho um amigo que sempre diz, né? Você quer me conhecer? Vem morar comigo. aí que a pessoa vai conhecer. Normalmente, quem nos conhece é quem mora com a gente na mesma casa, né? Verdade. Porque aqui a gente está com a cara bonitinha, aqui na televisão, né? Estou com um terno, um perfume, aquela coisa toda. Mas é convivendo que a gente começa a descobrir os problemas que todos nós temos. A gente carrega uma carga, uma herança genética, familiar muito grande. E aí que vem o verdadeiro conhecimento, né, Juliana? É verdade. Não tem como manter uma máscara em casa, porque o dia a dia mostra, eu acredito que o nosso melhor e o nosso pior lado também. Exato. Então, dentro de casa é onde a gente vai realmente revelar nosso caráter. Exatamente. Quem realmente nós somos. Exatamente. Bom, aquilo que a gente está fazendo como introdução aqui do tema dessa semana está mostrando, na verdade, de fato, que nós temos uma obrigação, pelo menos, de realmente conhecer que conflitos são esses, que momentos difíceis são esses, para a gente poder identificar
e corrigir, e não viver em guerra, não justificar a guerra, né? Então, o fato de nós estarmos estudando assim, olha, tem momentos difíceis na família, não significa que assim, já que tem um momento difícil, eu não vou fazer minha parte, todo mundo tem, não é? É assim, como é que a gente tem que encarar os momentos difíceis? Como não solucionáveis ou tem solução, tem esperança? Então, uma sugestão do nosso guia de estudos, que é muito interessante, para a gente resolver os conflitos, é admitir que a nossa responsabilidade no conflito. Então, eu imagino que quando você fala assim, não, eu fiz errado mesmo. E uma coisa que eu queria dizer antes é o seguinte, os conflitos geralmente eles são por coisas insignificantes. É a roupa que ficou jogada e detalhes muito pequenos que às vezes acabam se tornando grandes conflitos. Então, se você admite a sua responsabilidade, não, realmente eu tenho sido um pouco desleixado com isso, relaxado com aquilo outro, você já desarma a outra pessoa. Ou seja, não tem mais por que brigar se eu estou dizendo que eu admito a minha culpa e mais do que admitir culpa, eu reconheço que eu vou melhorar nisso. Olha, pode achar que eu não vou fazer mais isso. Então, é uma forma da gente começar a desfazer o conflito. Então, se teve uma briga por causa disso, a gente não vai ter mais, porque eu já reconheci o meu erro e já me comprometi a não fazer mais isso. O problema é que muitas vezes a gente insiste, né, como ser humano, repetindo a mesma coisa. E aí, então, os conflitos se acirram. É verdade. Eu queria ler 2 textos bíblicos para a gente. Se possível, Juliana, você ler aí Mateus capítulo 7, verso 5, e o pastor Sidney, Provérbios 19, 11. Porque eu acredito que a gente pode, dentro dessa linha que você está falando, entender, assim, 2 princípios importantes que ajudam a evitar os conflitos com outras pessoas nesse ambiente, não só no ambiente familiar, mas em todos, mas especificamente agora no ambiente familiar. O que você pode ler para a gente, por favor? Mateus 7, verso 5. Fingido, livre-se da tábua primeiro, assim você poderá enxergar para ajudar seu irmão. Esse é um texto que Jesus fala assim, você está condenando o outro lá, né? Você tem um pedaço de madeira maior do que dele. O outro tem um cisco, você tem um galho dentro do olho, né? Então, às vezes, a gente não olha os nossos problemas. É muito mais fácil olhar o do outro, não é? Pastor Sidney, por favor. Provérbios 19, 11, a descrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. É interessante que, no contexto aqui do nosso guia de estudos, a sabedoria do homem lhe dá paciência, é uma outra tradução na Nova Versão Internacional, e diz mais, a sua glória é ignorar as ofensas. Isso é muito difícil, né? Você ignorar as ofensas. A questão dos conflitos é que geralmente a gente abandona o problema e passa a atacar a outra pessoa. Você é isso, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Então, a gente tinha um problema por causa, não sei, desse óculos fora do lugar. Mas, de repente, o óculos fora do lugar deixa de ser o problema. E o que passa a ser o problema? Você. Você é isso. Você é esquecido. Você é esquecido, você é chato, você é repetitivo, não sei o quê. Papai, estou falando as palavras mais básicas de uma discussão, né? E aí o texto está dizendo que o quê? A glória é ignorar as ofensas, né? O que é muito difícil, diga-se de passagem. Agora, Juliana, pegando esse gancho do pastor Sidney, nós estigmatizamos com muita facilidade o outro. Né? A gente nunca cria estigmas e preconceitos contra nós mesmos, né? Como funciona essa questão desse lado, aspecto humano, essa facilidade de criar estigmas e de gerar conflitos que nós temos? Como você vê isso como psicóloga? É muito mais fácil a gente olhar os defeitos das outras pessoas do que os nossos. Então, até mesmo na prática clínica, quando a gente vai trabalhar com uma pessoa que busca o atendimento terapêutico, a primeira coisa que a gente vai ajudar essa pessoa é no autoconhecimento dela. E esse autoconhecimento, ele muitas vezes vai revelar coisas que você não gostaria de enxergar. Porque quando a gente começa a olhar para si, a gente tira aquela camuflagem e você começa a olhar o seu eu verdadeiramente. Então, eu creio que é algo que a gente desenvolve desde o nosso nascimento, essa coisa de avaliar mais o que está externo do que o que está dentro da gente.
E muitas vezes você vai ter que fazer um treino para você começar a se perceber. Então eu creio que é exatamente esses estigmas, esses preconceitos, isso que a gente cria até mesmo nos conflitos, de você atacar o outro, sair do problema central que acontecia e você começar a atacar a pessoa, a personalidade, o caráter e tudo mais, é uma forma de você até mesmo se isentar da sua parte de culpa. É um reforçar do negativo, né? É um mecanismo de defesa. Exato. Que cada pessoa desenvolve para poder de alguma forma se preservar. Exatamente. E para muita gente, o que faz é o seguinte, você começa a trazer um monte de coisa do passado e começa a jogar agora. Então, em lugar de você resolver o problema, você põe mais lenha na fogueira ainda, né? Porque você tem, não, lembra aquilo que foi feito, mais aquilo outro, e aí você joga tudo isso agora. O que é o problema de agora acaba ficando de lado, acaba virando secundário, e aquilo que digamos, pessoal, acaba sendo o mais importante nesse momento. E aí o Guia de Estudos diz que a gente tem que reafirmar o relacionamento. Olha, nós estamos casados, vamos resolver isso daqui, olha, isso é importante para nós, para tentar, de fato, chegar ao entendimento sobre aquela questão, né? Agora, tem uma coisa no texto bíblico que você leu que é muito interessante, Juliana, que é o abrir-se de uma represa. Depois que começa, se você não tiver um autopoliciamento, e esse ignorar que o texto seguinte fala, aí a coisa vai, né? Continua. E isso, para muita gente, são questões assim bem difíceis de serem controladas, né? Recentemente a gente teve o rompimento da barragem em Brumadinho, né? Recentemente não, alguns meses. E aquela cena da barragem arrebentando, estourando, é chocante, né? Que a gente viu que não dava tempo realmente daqueles que estavam naquele vale se salvarem, né? Verdade. Pela velocidade. E aí faz lembrar o texto, né? Que uma represa. Quando você abre a boca é como uma represa, que é tão veloz, tão mortal. E às vezes muitas pessoas mortas vivas dentro de casa, né? Exatamente. As palavras que a gente diz sem pensar, elas trazem um estrago enorme. Então, eu creio que é isso também, né? Quando você libera sem pensar, sem avaliar, sem ter o seu domínio próprio sobre aquilo que você está falando, o desastre vai acontecer. Às vezes machuca mais do que uma agressão física. Não que justifique a agressão física, claro. Sim. Mas a palavra, ela tem um potencial de desestruturação da pessoa, né? Sim. Agora, dentro de um conflito, dessa visão do conflito, Juliana, é possível ter paz, né? Como o pastor Cid estava falando, buscar a paz, buscar o equilíbrio da família, evitando os conflitos, né? Sim. Na verdade, assim, existem conflitos e conversas e discussões que elas são necessárias, até para o bem-estar de todos. Então, precisa sempre se abrir ao diálogo dentro de casa. Ideias diferentes, às vezes um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e a gente precisa abrir para essas discussões, porque os pontos de vista diferentes, eles ajudam, eles agregam, estão sempre enriquecendo as decisões e aquilo que vai acontecer depois. Então, é importante. O conflito não necessariamente ele é negativo. Ele só vai ser negativo quando não se chegar a um consenso e quando ele agredir de alguma forma aquele que está na ideia contrária à sua. Exatamente. Nós vamos chamar o intervalo, o tempo está passando bem rápido e nós voltamos já já. Não saia daí. E já estamos de volta com o segundo bloco do programa dessa semana. Eu tenho aqui em minhas mãos uma revista lindíssima, que é a revista Princípios, o curso bíblico da série Princípios. E são temas extraordinários da Palavra de Deus, que eu tenho certeza vão tocar fundo no seu coração. Essa revista ela foi diagramada com a intenção de você conhecer melhor a Bíblia, conhecer melhor o plano de Deus. Muitas pessoas falam assim, eu não consigo entender a Bíblia, é muito difícil entender a palavra de Deus. Então, esses cursos bíblicos que a Novo Tempo oferece, têm como objetivo abrir portas, janelas mentais, para que você possa entender o Evangelho, a palavra de Deus, com maior facilidade. É com esse objetivo, anunciar a salvação, anunciar o perdão, a graça de Deus que é estendida a cada ser humano. Por isso, a gente quer dar de presente para você,
que é telespectador aqui do programa. Esse é um presente gratuito, a gente envia sem cobrar um centavo, nem pelo produto, nem mesmo pelo envio. E você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 0 Operadora 12 21 27 31 21, está na sua tela. Você pode entrar em contato com a gente em horário comercial, por favor, e a gente vai realmente mandar com muito carinho esse material. Se você preferir fazer a sua solicitação pela internet, você pode entrar no blog do programa Lições da Bíblia, novotempo.com/Lições da Bíblia, e lá à direita, no canto superior, vai ter aqui essa imagem, clique em cima, preencha os seus dados e nós vamos enviar para você, tá bom? Presente da Novo Tempo, que é um presente de Deus para você e sua família também. Estamos conversando aqui com os amigos, o pastor Sidney Rosa e a psicóloga Juliana Assis, que estamos conversando sobre os momentos difíceis que a família passa. E acabamos de falar sobre conflitos no bloco anterior, e agora eu queria focar aqui para a gente fechar o tema do conflito, como que a gente pode, então, de forma proativa, afirmar para os membros da família as nossas reais intenções nesses momentos de conflito. Queria ouvir a opinião de vocês dois aí. Pastor Cid, vamos começar com você. Então, é importante ouvir a perspectiva da outra pessoa, refletir sobre o que ela disse e propor soluções. O conflito ele deixa de ser conflito quando a gente, então, agora, o que a gente vai fazer, então? Qual é o caminho que nós vamos seguir em relação a esse tema? Então, eu creio que quando nós propomos as soluções de maneira ordenada, de maneira respeitosa, depois de levar em consideração a opinião do outro, a gente consegue desfazer o conflito, né? Claro. Muito bom. E você, Juliana, como você vê esse momento em que a gente vai resolver o conflito para apaziguar a família? Eu creio que na hora que nós estivermos conversando, tom de voz é muito importante, a forma de você olhar para o outro, demonstrar uma consideração incondicional pela pessoa, porque é uma pessoa que você ama, é alguém da sua família, e receber a diferente opinião dessa forma, né? Então, pode ser que eu não concorde com o que você está dizendo, mas eu te amo, eu te considero assim mesmo. Então, isso você vai demonstrar no seu comportamento, na sua forma de falar. Então, isso é muito importante, porque às vezes você está buscando a resolução, mas você está muito contrariado e isso pode trazer, né, um clima, uma situação bem desagradável. Legal. Está aí, muito bem pontuado, o como a gente pode fazer para resolver, então, o conflito dentro do ambiente da família. Agora, quando a gente se casa com uma pessoa, a gente muitas vezes precisa fazer alguns tratos, alguns contratos, alguns acordos, né? E eu queria fazer uma análise com vocês agora, dentro do tema do nosso manual, que você deve ter em suas mãos. Se você não tem, você pode ter acesso a esse conteúdo no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, ou no blog do programa, está aparecendo o endereço aí no blog do nosso programa, tem alguma orientação sobre este manual para você. Princípios para um casamento. Que princípios são esses? Alguns princípios, pastor Sidney, que nos ajudam a evitar conflitos, momentos difíceis dentro da família. Bom, o primeiro princípio, pastor Lanza, está em Efésios capítulo 1, verso 7. Eu quero ler aqui o texto bíblico, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Isso quer dizer uma coisa: todos somos pecadores. Então é importante entrar, a gente está falando de conflitos, mas quando falamos do relacionamento em geral, levar em consideração que o outro também é pecador. Ou seja, nós não estamos lidando com uma pessoa perfeita do outro lado. E isso significa que nós vamos ter que ter tolerância com ela, porque ela também é uma pessoa que sofreu as consequências do pecado. Esse é o primeiro princípio, né? Perfeito. Tem mais algum princípio aí que a gente poderia explorar dentro do nosso conteúdo do manual, Juliana? Eu creio que é exatamente isso, a questão da expectativa que você entra no casamento. Isso é muito importante. Quando você tem uma expectativa real, realista da outra pessoa, se você teve tempo para conhecê-la, para avaliar uma série de coisas, porque algumas coisas que você precisa perceber tem que ser antes do casamento. Algumas pessoas sofrem e reclamam de questões que tinham percebido antes de se unir àquela pessoa.
Então, eu creio que é isso, você tem que ter uma expectativa real do outro e estar aberto para você aprender com essa pessoa e aprender a lidar com as diferenças que vão acabar acontecendo. Dentro dessas duas visões que vocês trouxeram, né? Está em Efésios 1:7, tem também a de Romanos, capítulo 3, verso 23, que fala que todos nós somos pecadores, né? E carecemos da glória de Deus. Também a perspectiva sobre si mesmo, ela é tão importante quanto a perspectiva do outro, entender o outro. É importante você também ter uma perspectiva honesta sobre si mesmo. Isso também ajuda na diminuição do conflito, pastor Sidney? De que eu também não sou perfeito, de que eu também sou pecador. E aí a gente entra no outro princípio que está aqui no nosso guia de estudos, que é a questão do perdão. Então, se você não é perfeito, eu pressuponho que você vai cometer erros. Se você vai cometer erros, eu tenho que perdoar você. E o princípio aqui é muito interessante, de que se fomos perdoados por Deus, não é, através de Jesus Cristo e do sacrifício de Jesus Cristo, nós também agora precisamos estender o mesmo perdão para o nosso cônjuge. Agora, é muito interessante que em nenhuma outra relação, nós vamos precisar exercitar tanto o perdão quanto na relação com os mais próximos, os de casa, no caso, a esposa ou o esposo ou os filhos. Não é? Porque como toda relação que é muito próxima, né, a gente aprende isso da mecânica, ela vai gerar mais atrito. E se gera mais atrito, a gente vai precisar aprender essa arte do perdão muito mais para os de dentro de casa do que para os de fora. Não é? E a gente tem que lembrar que perdão não é deixar para lá, não é esquecer. Perdão é escolher não atribuir ao outro a culpa que ele tem. Então, quando eu escolho não condenar o outro, eu estou escolhendo perdoar tirar a culpa da outra pessoa. Não é esquecer, não é fingir que não aconteceu nada. O perdão é quando a gente escolhe não dar a sentença para o outro pelo que ele fez. Isso é o perdão. E esse é um princípio muito interessante, como o nosso guia de estudos fala, né, para o casamento. Sem isso, não existe casamento se uma pessoa não aprende a perdoar. Exatamente. Pois não, Juliana. Pegando só um gancho com o que o pastor disse, eu creio que uma das coisas que ele falou é muito real, que é essa questão do sempre estar se reconciliando em relação ao perdão e como que a gente deve, né, estar sempre aberto para aceitar o outro, porque em outras relações, com os de fora, ou seja, com amigos, seja com colega de trabalho, se essa pessoa de alguma forma te fere, você pode não voltar a ser a mesma coisa com ela. Então, se é um amigo que traz sua confiança, se é alguém que faz alguma coisa que você não gostou, você pode continuar se relacionando, mas não da forma como era antes. E com os de casa, relação pai e filho, mãe e filho, esposo e esposa, você não pode deixar de ser o que era. Exato. Você tem que estar sempre tentando voltar a ser como era. Então, Exatamente. A confiança e tudo mais tem que sempre ser a mesma. A gente tem que entender, quando a gente vai para o casamento, a gente carrega essa nossa herança familiar, genética, né? E quando lá Gênesis fala, serão ambos uma só carne, né? Essas heranças se misturam e aí tem tudo para dar confusão. Eu gostei muito do exemplo que você deu, do atrito, né? Que a gente aprende muito essa questão do atrito quando estuda mecânica, não é? As peças trabalham muito juntas e o que faz com que elas não tenham um desgaste tão grande é o óleo do motor, né? Interessante que o azeite, pegando um gancho bíblico, na Bíblia é o Espírito Santo. Se o casamento pode ser uma grande engrenagem, né, propícia a grandes atritos, é muito importante ter o Espírito Santo, né? Isso faz muita diferença, porque isso ajuda muito nesses princípios do casamento, tanto na solução de conflitos, quanto na compreensão do outro, na compreensão de si mesmo. Ninguém, na minha opinião, que não tem o poder do Espírito Santo, consegue ver no outro qualidades e bênçãos e ver também em si mesmo os seus defeitos e suas qualidades. Se não tiver o Espírito Santo, fica difícil, né? Não é verdade. O que eu queria ver com vocês agora é o seguinte, o nosso manual de estudos, ele traz aqui um tema que pode ser que incomode muita gente, a questão da ira. Da ira. Quando dentro da família há uma confusão, uma guerra,
a briga, a discussão, isso tudo tende a gerar assim um estado de ânimo, de espírito ruim nos membros da família. Uns ficam irados uns com os outros, aquela coisa toda. Existe uma função da ira dentro de um conflito familiar, pastor Sidney? Então, eu queria começar a responder a sua pergunta lendo o texto bíblico, né, de Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o verso 27, nem deis lugar ao diabo. Então, dentro do contexto do nosso guia de estudos, a ira pode se transformar em um veneno muito grande. Então, se a gente não cuidar, aquilo que era um mero conflito, agora vai ser uma explosão e vai ser algo que vai transformar a relação num caos. Então, e aí o texto bíblico tem um conselho muito interessante: não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, você está muito chateado, está muito... Essa indignação, ela é uma coisa inerente ao ser humano, né? Quando você não concorda com algo, quando você não está de acordo com algo, você vai ficar indignado, chateado, etc. e tal. Mas o que você não pode fazer é permitir que essa ira passe para a noite, para o dia seguinte. Em outras palavras, o que o texto bíblico está dizendo é o seguinte: não permita que essa ira se acumule. Ou seja, que você vá ficando bravo, que vá voltando o velho homem em você mais e mais e mais e mais, e num dia mais e mais um dia. Ou seja, termina com isso. E aí entra uma coisa que você falou muito interessante, que é o papel do Espírito Santo, que é o papel de Deus na relação, não é? Em alguns momentos, eu acredito que a gente precisa dizer o seguinte: Deus, me ajuda porque eu estou demais, eu não estou aguentando mais. O velho homem está saltando aqui muito, né? Então, você vai precisar pedir a ajuda de Deus para você não extrapolar os limites, né, digamos, permitidos para essa resolução de conflitos, né? Perfeito. Juliana, como é que a gente pode lidar com a ira, né, sem pecar e sem permitir que o sol se ponha, ou seja, que o dia termine e vá dormir sem raiva, chateado, olhando do ponto de vista psicológico e comportamental, a ira, que a gente pode chamar de raiva também, né, um tipo de raiva, ela é uma resposta emocional. Então todos nós temos raiva, todos nós temos a ira dentro de nós, dependendo da situação que a gente passa. Então ela é uma resposta, ela é uma emoção. Mas é completamente diferente você ter a emoção e você se deixar levar, você ser levado por ela para tomar decisões. Então, acho que a primeira coisa é não tomar nenhuma decisão quando você estiver com raiva. Esperar, analisar o porquê que aquilo te indignou tanto é a primeira coisa. Então, ter um momento seu que você tenha a possibilidade de conter isso e analisar. Então, isso é um exercício e quem está fazendo algum tempo já sabe os seus pontos e já consegue avaliar o porquê. Então, todos nós temos, isso vem através da nossa educação, os princípios que foram passados para a gente desde que a gente nasceu, mas todos nós temos alguns pontos fracos, que são aqueles que ferem mais facilmente a gente. Então, a sua raiva provavelmente ela vai ter a ver com isso. Então, você tem que ter alguns segundos ali de reflexão do porquê que eu fiquei com tanta raiva, porquê que eu estou tão irado. E não tomar nenhuma decisão a partir daquela ira. Isso é muito importante. Sim. Porque provavelmente você vai se arrepender. Errada. Vai se arrepender. Eu acho que os grandes arrependimentos de discussões e de problemas, né, interpessoais da família, eu acho que são daqueles que a gente perdeu o tempero das palavras e perdeu a estribeira e estourou a barragem, né? Aí já era. Uma vez eu li algo interessante sobre Jesus, que muitas vezes ele era confrontado, muitas vezes ele era ameaçado, e a Bíblia fala que em alguns momentos chegaram para matar a Jesus, né? Ele sabia desse risco iminente dele ser morto ali pelos judeus. E aí, então um autor dizia o seguinte, que se em 3 segundos você conseguir não receber a ofensa, você vai conseguir responder. E o que Jesus fazia, né? Ele sempre respondia com uma pergunta, ele sempre respondia de forma inteligente, porque ele não recebia a ofensa. Então, ele não se permitia ficar irado. Por quê?
porque ele conseguia driblar essa tentativa de ofensa que faziam com ele. E uma vez, a Bíblia fala que ele saiu pelo meio da multidão e foi embora. Mas como assim? Alguém tentando me matar, alguém me ofendendo, alguém me xingando e eu simplesmente saio? Mas, e aí o autor fala desses 3 segundos. Você tem 3 segundos para receber a ofensa, ou você tem 3 segundos para você dizer, coitado, ele não sabe o que está fazendo isso. Ou para pensar em quem é você e dizer, não tem nada a ver isso, eu não vou responder isso. Então, se nesses 3 segundos você não consegue sair disso, você recebe a ofensa, aí você vai responder à altura, você vai criar toda uma situação difícil em função dessa ofensa que te fizeram. E aí a ira vai dominar e aí a solução vai estar bem mais longe para o conflito. Tem um texto bíblico interessante, né, Juliana, que diz assim que a resposta branda desvia o furor. Então, e é uma verdade, né? Quando o outro está explodindo lá, está irado com alguma situação, algum problema, porque nesse mundo de pecado temos muitos problemas, a resposta branda pode desviar o furor, né? Jesus, ele fazia um exercício mental interessante, né? Não fugia da batalha, mas respeitava o outro e fazia, né? Complementando o que os pastores disseram, é muito importante que a gente, nem sempre a gente consegue relevar, e é muito importante a gente comunicar. Depois que passa a ira, a gente tentar expressar aquilo. A gente tem uma ferramenta que a gente chama de empatia, que é uma ferramenta, algo que todos nós temos e podemos desenvolver, que é você aprender a se colocar no lugar do outro, entender talvez o momento ali, por que aquela pessoa disse aquilo para você, e ser assertivo, que é você falar sobre como aquilo te feriu, sem necessariamente ficar buscando culpados, mas você dizer como te feriu e de uma forma que não se repita mais, para o outro também saber qual que é seu limite. Isso é muito importante e é uma responsabilidade nossa colocar o limite. É, isso aí. Nós temos que aprender a colocar esses limites aí. Vamos para mais um intervalo? Passa rápido o tempo, não é? É bem rápido, são apenas 2 minutos. Nós estaremos de volta com o 3º e último bloco. Nesse último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, nós vamos trabalhar um pouco mais alguns pontos de momentos difíceis pelos quais uma família pode passar. Já falamos do conflito, mas também agora vamos falar do abuso, poder, controle, vamos falar sobre perdão e paz. Estou recebendo aqui no programa hoje o pastor Sidney Rosa e a Juliana Assis, que é psicóloga, e estamos trabalhando alguns conceitos especiais para que a gente possa entender que os momentos difíceis podem ser controlados, e todos nós passamos e podem ser controlados. Nesse momento agora, Juliana, existe algum ensinamento bíblico fundamental, por exemplo, sobre relacionamentos na Bíblia, dentro disso que nós estamos falando, de problemas, alguns ensinamentos importantes que podem nos ajudar a enfrentar esses momentos difíceis? Com certeza. Podemos ler o texto? Claro, de por 1 favor. João 4, 7 e 8. Queridos amigos, acostumemo-nos a amar-nos uns aos outros, pois amor provém de Deus, e aqueles que amam e são bondosos mostram que são filhos de Deus e que estão conseguindo conhecê-lo melhor ainda. Mas, se alguém não ama nem é bondoso, isso demonstra que ele não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu creio que é a coerência, porque se nós nos dizemos cristãos, então nós precisamos demonstrar através dos nossos atos essa bondade. Esse bem que a gente diz ter precisa ser demonstrado nas pequenas coisas. E não tem como a gente não ser paciencioso, bondoso, se a gente se nós não estamos com Deus, não tem como a gente não demonstrar essas coisas. Seria assim, primeiro estar com Ele para podermos produzir frutos, né? Exatamente. O fruto seria como uma consequência, né, pastor Sidney, a nossa vida de termos estado com Deus, né? Mais algum texto bíblico, pastor, que a gente possa compartilhar com os nossos telespectadores? Colossenses capítulo 3, verso 19... maridos, amai a vossa esposa. Pode ler o verso 18 também, claro. Né? Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. O outro princípio
tem que ver, aqui a gente poderia explorar duas palavras, a questão do amor e também a questão da amargura, né? A questão da amargura aqui, o apóstolo se refere à questão das expressões muito intensas, expressões de ódio, expressões ignorantes, não é? Que os maridos não devem usar em relação às esposas. Nesse contexto, nós podemos ressaltar a questão do amor, né? Porque quando você tem esse sentimento, e a gente poderia voltar à questão de quem é a fonte do amor, que é Deus, e a importância de Deus para o relacionamento, quando você recebe esse amor de Deus e você vai conseguir transmiti-lo no relacionamento, você vai eliminar a amargura, vai eliminar maus tratos, qualquer coisa dessa natureza, e isso vai trazer o equilíbrio, né, para o relacionamento. Com base nesses dois versos bíblicos, nesses dois blocos de textos bíblicos que vocês leram, como é que a gente pode entender melhor a palavra abuso, não é? E os conflitos e o excessivo controle que às vezes queremos ter sobre o outro? O abuso é só uma agressão física ou sexual? Como é que a gente pode entender melhor o abuso, Juliana? O abuso, ele se manifesta de várias formas. Então, existe o abuso físico, que eu creio que é o que as pessoas mais conhecem, é aquilo que mais aparece, vamos dizer assim, na mídia, e os escândalos são mais nesse sentido. Mas existem outros tipos de abuso, além do físico e do sexual. O abuso psicológico é um dos que são invisíveis, mas que trazem tanto ou mais danos do que os físicos. E eu creio que ele acontece através de formas de se relacionar, onde as pessoas primeiro não têm respeito, não amam verdadeiramente, mas influenciadas por egocentrismo, por uma série de características que nós temos ruins da nossa personalidade, elas acabam trazendo para a relação esse tipo de influência. E é caracterizado de várias formas. Por exemplo, a pessoa que não gosta de ser contrariada e por ser contrariada ela começa a agir com hostilidade ou indiferença, porque isso é muito interessante, né? A gente fala sobre o abuso psicológico achando que é só o gritar, só o xingar, e muitas vezes o abuso ele se manifesta da forma como a indiferença, é ignorar, ficar sem conversar, ficar dias sem falar com a esposa, ou a esposa sem falar com o esposo. Então, existem várias formas da gente perceber o abuso. Chantagem, manipulação, também uma forma de abuso. Então, só quero que as coisas sejam feitas do meu jeito. Então, eu acabo chantageando ou manipulando o meu cônjuge para que prevaleça sempre a minha vontade. Privar essa pessoa de ter contato com a família, de ter contato com amigos. Então, são várias formas. Entendi. Com base nessas palavras da Juliana, pastor Sidney, a gente poderia concluir que o abusador no ambiente familiar normalmente é uma pessoa controladora, excessivamente controladora, que quer dominar o outro por essas pressões todas? Como você vê essa pessoa, função do abusador ali? E quando não consegue, é o momento em que ele pratica o abuso, né? Então, e quando ele não consegue ter o controle da situação, ele então comete o abuso, que começa dessa forma como a Juliana falou, da forma verbal, ou às vezes sem palavras mesmo, já se pode estar cometendo o abuso, né? E depois passa para o verbal, vai para o físico, e aí são os níveis que vão aumentando, né? E em muitos casos até a morte, né? Até a morte. Tem acontecido tantos casos na sociedade de feminicídio, de cônjuges matando seus parceiros, por uma falta de controle completa, né? Uma coisa absurda. Eu gostei muito de uma partezinha do nosso guia de estudos, pastor, que fala que quando a ira é controlada de forma saudável, o legal é quando você entende que o propósito do relacionamento é um ajudar ao outro, um servir ao outro, não é? Então, nesse contexto, você já elimina a possibilidade do abuso. Eu estou aqui para te ajudar. O que você precisa? Como é que a gente pode fazer isso ou aquilo outro? Como é que você acha melhor fazer isso? Então, nesse contexto em que um se põe à disposição do outro, você já elimina essa possibilidade do abuso. Então, é muito interessante a gente ver o relacionamento da perspectiva de Deus,
quando ele se coloca também à disposição do ser humano para salvar o ser humano. E agora, da nossa perspectiva humana, como é que eu posso ser útil, como é que eu posso contribuir para que você esteja bem, para que você esteja melhor na sua vida, nos seus afazeres, no seu contexto, se é que você tem um excesso de atividades, como é que eu posso ser útil para isso? Então, nesse contexto de desejar o bem-estar do outro, a gente consegue, então, colocar de lado essa questão do abuso, né? E aí entra uma palavrinha muito interessante que você mencionou, que é a questão do egoísmo, né? Que eu acho que é uma célula cancerígena de todo relacionamento, que é quando você quer para você, tudo para você, do seu jeito, no seu tempo, e aí isso vai macular, vai fazer adoecer e vai fazer morrer esse relacionamento, que é justamente o oposto do que eu estava falando agora há pouco. O altruísmo, ou seja, ajudar o outro, se entra o egoísmo, ele vai ser mortal e ele vai ser, talvez, quem sabe, o início, né, o start para a questão do abuso em família. Você fala de uma forma bastante interessante, Sidney, e me vem à mente algo, nesse momento, Juliana, com relação à forma como a Bíblia olha para as pessoas que sofreram abusos, como a Bíblia oferece conforto, segurança, paz, né? Como a Bíblia ajuda nesse sentido. Mas há uma tendência também na nossa sociedade da gente transferir a culpa do abusador para a pessoa abusada. Então, por exemplo, uma garota abusada sexualmente, há uma tendência da sociedade falar assim, também olha a roupa que ela está usando. A criança que sofre agressões físicas pesadas em casa, não é surrada. Aí alguém pode olhar do lado de fora e falar assim, também com esse comportamento, sim, entendeu? É mais fácil a gente transferir a culpa do abusador para as pessoas abusadas porque elas já são frágeis e é como se a gente estivesse inocentando a pessoa do abusador? Pode ser uma forma de visualizar a situação. É que nós buscamos sempre justificativas para as coisas, né? Então, quando nós falamos sobre alguma atrocidade, a gente sempre tenta olhar pelo lado de que talvez houve uma causa real, mas quando a gente fala sobre abusos e quando a gente fala de casos mais graves de violência, a gente tem que perceber que existem componentes na personalidade dessa pessoa que cometeu esses delitos e tal, que são problemas graves. Então, por exemplo, uma moça ela pode estar usando uma roupa inadequada para aquele ambiente e tudo mais, mas não isso justifica. não justifica, Claro. Exatamente. Então, vários homens podem estar no mesmo lugar e nem todos vão ter essa conduta de falar ou de alguma forma ofender ou tentar fazer alguma coisa forçadamente com essa moça. Então, na verdade, não podemos generalizar como se todos fossem, né, agir daquela mesma forma. Então, nós não podemos nos esquecer dos componentes de desvios reais que existem em algumas pessoas. Exatamente. Pastor Sidney, quando há essa visão de tentar culpar aquele que sofreu abuso, sabendo que Deus não as culpa e nem a Bíblia, e a gente percebe que a pessoa não está conseguindo lidar com aquela situação de abuso e que sozinha ela não vai vencer aquele mal, como cristãos deveríamos oferecer ajuda, deveríamos buscar ajuda, quer seja de uma autoridade policial, quer seja de uma autoridade civil. Como que a Bíblia é contra a gente pedir ajuda das autoridades para casos difíceis que precisamos zelar pela integridade de uma pessoa? Como você vê isso? As pessoas devem buscar ajuda, sim, devem denunciar, né? Essa é a palavra, em caso de abuso, as autoridades competentes. Mas tem um detalhe também interessante, pastor, que vale a pena lembrar aqui, já que estamos em companhia de uma psicóloga. Existe um preconceito muito grande de muitas pessoas em buscar a ajuda de um psicólogo. Ou seja, não está conseguindo lidar com uma determinada situação, a coisa fugiu do controle, a ira já não consegue mais ser controlada,
o perdão não consegue ser oferecido, ou seja, a relação não está em equilíbrio, seria muito interessante buscar a ajuda de um profissional de saúde mental. Infelizmente, algumas pessoas dizem assim, eu não estou maluco, eu não estou louco, então eu não vou procurar ajuda nunca. A questão é que, quando você está dentro da situação, às vezes você não consegue enxergar a solução. Você se envolve na situação e você não consegue ver como é que você vai conseguir desenrolar aquilo, sair daquela situação. Então, o profissional de saúde mental, nesse momento, ele vai ser muito útil para poder te ajudar a conseguir alternativas. E, em último caso, né, a família não aceitando ajuda, o abusador não aceitando ajuda, lógico que o nosso conselho é que ofereça a denúncia. Nós temos um programa muito interessante chamado Quebrando o Silêncio, no mês de agosto, né? A Igreja Adventista. A Igreja Adventista, né, que justamente fala sobre isso. Quebre o silêncio. Se a coisa não conseguiu, buscou ajuda ali de um psicólogo, mas a pessoa não está aceitando ajuda, ela continua repetindo aquela ação, denuncie. Perfeito. E é o que justamente as pessoas não fazem, né? As pessoas às vezes adoecem com o problema e não denunciam, não buscam ajuda. Nosso tempo acabou. Conversamos bastante aqui, mas eu quero agradecer, pastor Sidney, pela sua participação e obrigado. A semana que vem você volta a estar com a gente aqui no programa, se Deus quiser. E será um prazer recebê-lo. Juliana, eu ainda tenho uma última partezinha, eu tenho 1 minuto, só para a gente encerrar tudo, tá? Mas no livro de Mateus, capítulo 7, verso 12, tem uma regra muito interessante para as relações sociais, que diz, tudo aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça primeiro a elas. É um conselho de Jesus. Esse é um bom princípio para a gente viver bem em comunidade, em família, numa sociedade? É um princípio fundamental, porque é quando a gente se coloca como igual. Primeira coisa, nós somos todos iguais, quando a gente se coloca como igual e que as minhas prioridades não são maiores que as suas. Então, se eu gostaria de ser bem tratado, respeitado, eu tenho que, primeiramente, fazer isso pelos outros, agir assim em qualquer lugar que eu esteja. Isso é fundamental, que se a gente está sofrendo abuso, ou então somos abusadores, temos que entender que temos que tratar bem aquela pessoa se a gente quer ser bem tratado, né? Exatamente. É um princípio fundamental aí para as relações humanas. Pastor, um detalhe interessante, Jesus falou, quantas vezes você vai perdoar, não é? Então ele mencionou lá 70 vezes 7. Numa relação, perdão tem que ser algo que está no centro dessa relação, porque é inevitável que você tenha momentos difíceis, atritos. E se você não trabalhar a questão do perdão, essa relação não vai poder continuar. É algo interessante, existem coisas que elas vão ser repetitivas e que você vai precisar também repetir o perdão para que essa relação continue, para que o propósito de Deus seja alcançado nessa relação. É verdade. Obrigado, viu? Obrigado, Juliana, pela sua participação. Eu agradeço. Semana que vem a gente espera você mais uma vez aqui no programa, juntamente com o pastor Sidney. Obrigado pela sua audiência com o programa Lições da Bíblia e a gente espera você na próxima semana, se Deus quiser.